Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante, que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Eu quero dizer que antes da leitura, peço a todos que não são inscritos, se inscrevam no canal, nos ajuda bastante, né, a crescer mais e mais, e tudo para a honra e glória do Senhor, tá certo, irmãos? E ative o sininho de todas as notificações também, porque é muito importante para que vocês possam receber as mensagens de seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé e o seu lado espiritual. Eu quero saber se tem alguém aqui que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus Cristo, então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Bem, irmãos, o que isso quer dizer? Que Jesus estava pregando, porque ele dispensou a multidão, não é mesmo? E pediu para que eles atravessassem o mar e fosse para outra margem, entende? Então, o que isso nos quer dizer? Que eles tinham encerrado uma missão e ia para a próxima. Só que estava tudo calmo, sabe? E os discípulos estavam com Jesus no seu barco, entende? Jesus estava no barco deles. Só que tinha gente que não queria deixar Jesus. Então entrava dentro dos barcos e começava a seguir o barco no qual Jesus estava com seus discípulos. Então, continuando, que diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Irmãos, começou uma grande tempestade em alto mar. Então aconteceu que as ondas estavam tão bravas, né? O vento estava tão forte, as ondas tão bravias, que elas estavam se arremessando por cima do barco, por cima dos discípulos e, consequentemente, por cima de Jesus também, porque ele estava na popa do barco. Então, o barco começou a encher de água, entende, irmãos? E essa tempestade, os discípulos ficaram, né, assustados com a grande ventania, com as ondas muito violentas. Então começaram a ter um pouco de medo, de insegurança. Veja, e continuando, que diz assim: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus estava no melhor, estava num sono tranquilo, irmãos. Ou ele não sabia que estava em meio a uma tempestade
ele queria ver a fé dos discípulos. Então os discípulos, não te importas que pereçamos, porque o barco estava enchendo de água, porque as ondas estavam passando por cima, derramando água dentro do barco, sabe? E você sabe que quando um barco enche de água, a tendência é ele naufragar. Então, ou então os homens tirar de balde, né? Só essa solução que pode acontecer. Então, eles foi logo na solução. Foi lá em Jesus e ei, mestre, acorda aí, olha, estamos perecendo. O vento, a tempestade, o mar está muito bravo, está enchendo o barco, né? Com aquele todo desespero. Continuando, veja o que Jesus disse. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, por mais que você venha passar por diversas provações, por diversas tentações, perseguições e qualquer coisa que exista sobre dificuldade, você vai vencer. Você vai romper essas batalhas, porque Jesus está no teu barco. Irmãos, Jesus, se despertando, começou a repreender o vento e o mar. Então, se aquietou e fez grande bonança, quer dizer, grande paz, né? Grande calmaria naquele cenário. Então, veja o que eles dizem. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Porque eles viam Jesus, sabe, irmãos, falando o tempo inteiro, pregando a mensagem de Deus, do céu, do alto, e realizando curas e milagres e milagres. E eles não faziam o mesmo, não exercia o mesmo que Jesus estava ensinando, nem praticava, entende? Então Jesus disse, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E encerra aqui. Veja, irmãos. Quem é esse que até o mar, que o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, Jesus está dizendo, o mesmo que eu fiz, você também pode fazer. Você também pode repreender o vento e também pode repreender o mar. E a bonança e a paz vai aparecer, vai surgir em sua vida. Eu sou teu escape. Sabe, irmãos, quando a gente recorre a Jesus, a gente coloca Ele junto conosco, clama pelo nome dEle, Ele entra com providência, Ele faz acontecer, mas a gente tem que usar a autoridade que Ele nos deixou. Porque Ele diz, porque seus tímidos, porque os discípulos, Ele tinha como dar autoridade, repreender o vento e o mar, mas eles não fizeram isso. Então, eles não exerciam a fé deles, sabe? Porque é através da fé que as coisas se realizam, sabe? Que o milagre acontece. Então, irmãos, que a gente possa entender que Jesus, Ele muitas das vezes pode estar nos testando,
vendo o tamanho de nossa fé. Então ele pode até permitir que você passe, se estenda um pouco mais a sua dificuldade, a sua prova, para ver o que você vai fazer. Porque é na dificuldade que a gente revela o que temos de melhor, sabe, irmãos? A gente exerce autoridade, a gente prega com convicção, a gente faz oração por enfermo, sabe? Ajuda os necessitados, mesmo sem ter nada, a gente ainda consegue dar aquilo de melhor que temos dentro de nós, que é o amor que Jesus Cristo depositou dentro de nós, sabe? A gente consegue repassar mesmo estando em apuros, em dificuldades, sabe? Então, a gente precisa não se desesperar, mas crer no que a gente não pode enxergar. Por acaso, alguém imaginaria que, dando uma palavra de ordenança, o vento e o mar iria lhe obedecer? Não, mas se ele fizesse isso aos olhos da fé, iria acontecer, porque a palavra diz: sem fé a obra é morta. Então veja, irmãos, que a gente necessita viver pela fé. É necessário que a gente viva pela fé. Porque, irmãos, sem fé nada a gente pode fazer. Então, é dessa maneira que a gente se aproxima de Jesus. É dessa maneira que a gente vive o sobrenatural que Deus tem para nós. Então, que a gente possa ser inteligente, né? E ajudar uns aos outros, a acrescentar a fé de cada um, sabe, irmãos? Porque muitas das vezes o nosso irmão está fraco, mas a gente está forte. E assim vice-versa. Um vai sustentando o outro. Mas é necessário que a gente se posicione diante da dificuldade, sabe? Que a gente se apresente como um filho de Deus, como um representante de Jesus Cristo. Que nós somos, sabe? Eis que tudo se fez novo. Essa vida que a gente tem para frente é tudo mirando no céu, o alvo que é Jesus. Que a gente possa fazer o melhor para o reino de Deus, para o reino de Cristo Jesus, sabe? E que a gente possa usar mais a autoridade que Ele já nos delegou, entende, irmãos? Quer isso seja com espíritos, quer isso seja com tribulações, dificuldades, perseguições, que a gente possa ser inteligente, sábios, né? E discernir o que necessita, o que precisa ser feito. Amém, irmãos? Não espere o Jesus se levantar e fazer por você aquilo que você já tem autoridade para executar. Sabe, irmãos? Jesus, ele quer ver o quão a gente confia nele. Porque a Bíblia diz que se a gente tiver fé, sabe, irmãos, com um grão de mostarda, a gente diz aquele monte: sai dali, se lança, sabe, do precipício, para se mover, as coisas se mover do lugar. Isso vai acontecer, só que a nossa fé é muito pequena, porque a gente fica olhando a nossa capacidade. A gente muitas das vezes fala com a boca, mas está em dúvida em nosso coração. A gente pensa que não vai conseguir realizar, que aquilo não vai acontecer. Irmão, não é na nossa força, é no poder que há no nome de Jesus. Então que a gente possa ser ousados, que a gente não seja tímidos, porque a palavra de Deus diz que os tímidos, que aqueles que são envergonhados, não herdarão o reino dos céus.
a gente tem que ser ousado, a gente tem que ser, sabe, irmão, para frente. Muitas das vezes como Pedro era. Só que Pedro era uma coisa sem a presença, sem o Espírito Santo de Deus. Mas com o Espírito Santo ele era outra coisa. E no final de tudo Jesus fez: tu me ama mesmo, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. E o que Pedro fez, apacentou as ovelhas, foi à frente de todos os discípulos. Não é mesmo, irmão? Ali em Atos, ele foi, pregou o Evangelho e na primeira ação dos discípulos ali foi um grande mover do céu, sabe, irmãos? As pessoas recebendo ali o Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho, né? E Pedro pregou e converteu 3.000 almas para Deus. Mais de 3.000 almas, né? Veja, Pedro sempre estava à frente de tudo, mas uma coisa é você estar na presença de Deus, estar cheio do Espírito Santo do Senhor, e outra coisa é você estar perdido no mundo. A gente vai tentar se antecipar e as coisas vai dar tudo errado, mas se a gente estiver na presença de Deus, estiver se santificando, sabe, buscando, Deus é fiel infinitamente mais para fazer tudo aquilo que a gente sempre buscou, sempre que a gente desejou em nosso coração, sabe? Viver em Cristo. E Ele nos abençoará, Ele permitirá que a gente possa fazer, que a gente possa ser usado por grandes milagres, né? Grandes obras celestiais. Então que a gente possa fazer parte de tudo isso que nos envolve, que tudo isso nos deixa com um gostinho de quero mais, sabe, irmãos? Sempre que o Senhor nos utiliza, faz algo através de nossas vidas, é porque a gente se disponibilizou, a gente permitiu, a gente buscou. Então Ele quer que a gente seja mais, sabe, mais, que não sejamos preguiçosos, que possamos buscar o alimento sem cessar. A gente tem que buscar a face de Deus dia e noite. Se você quiser ser cheio, se você quiser transbordar na vida dos seus irmãos. Sabe, irmãos? Você precisa ser uma rocha firmada em Jesus Cristo e como se fosse uma árvore para alimentar todos aqueles que estão à tua volta, dar sombra a eles. Então, muitas das vezes tem um preço, mas nem se compara a esse preço que a gente passa, né? Porque maior é o que estamos fazendo para Cristo, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a rica oportunidade de ter você aqui comigo, né? Separando aquele tempo, um tempinho do seu dia a dia. Sei que é muito corrido, mas só em separar esse tempinho para buscar a Deus, para se alimentar da palavra, é muito válido para que a gente possa estar sempre em vigor, sabe? Sempre em intimidade com o Senhor. Então oremos. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de obra para a honra e glória do Teu nome. Continua conosco, faz aquilo que não podemos fazer. Ô Jesus, sabemos, meu Pai, que muitas das vezes a gente não exerce a nossa fé como deveria exercer, como deveria implantar esse vigor que flui através de nós, que vem de Ti mesmo, Senhor. Ô Espírito Santo, nos ajuda a ser mais ousado, nos ajuda a acrescentar a nossa fé, por mais que muitas das vezes seja muito pequena. Uma hora
a gente crê, acredita, e outra hora a gente não sabe se é tudo isso mesmo, mas que a gente não venha a ser vulnerável, Senhor, como antes, que a gente possa ser mais firme e forte em Tua presença. Continua conosco, meu Pai, que a gente possa viver obras sobrenaturais do Teu reino, Senhor. Obrigado por nos conduzirem até aqui. Continua conosco, é isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tenha uma ótima semana na presença de Deus e sejam abençoados, né? Tenha um dia lindo, cheio da presença do Pai, e que Deus abençoe a todos sem exceção. Compartilhe essa mensagem, seja a boca de Deus nessa geração, e até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe, né? E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima palavra, até o próximo vídeo e fui!